Queridos irmãos e irmãs em Cristo e amigos, bem-vindos todos ao Central de Transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui diretamente da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, Brasil. Para quem nos assiste pelo YouTube, nós estávamos já em conexão com a Europa via Zoom. Vocês podem ver atrás de mim a tela, né, mostrando várias pessoas nos assistindo ali na Europa, porque esta é a primeira mensagem da Conferência Europeia que seria realizada em Baden-Baden, Alemanha. E eu creio que eu estive ali em Baden-Baden mais 2 anos atrás, e foi muito gostosa a comunhão com os irmãos, e esse ano não pretendia ir, não tinha como, né, separar a agenda para ir, mas graças a Deus o Senhor nos propiciou esta oportunidade para nós podermos nos encontrar, ainda que virtualmente, com os nossos irmãos de toda a Europa e também de todos os irmãos e irmãs que nos assistem. Eu estive também na Europa ainda em janeiro deste ano, na companhia de outros irmãos. Nós fomos até Portugal para ver o terreno que o Senhor nos deu para ser o centro de obra na Europa. E esse encargo começou em 2018, quando nós, na conferência, fomos conduzidos pelo Senhor para ver a conexão que já havia entre Brasil, Portugal e também Israel. E graças a Deus nós vimos que para a entrada para a Europa seria via Portugal, e o Senhor nos facilitou, né, com uma base muito boa em Portugal, e nós temos várias igrejas, né, bastante fortes, bem constituídas. E então o Senhor nos deu um sentimento em 2018 de que nós deveríamos ter um quartel-general, um centro para a obra na Europa. E aí então o Senhor nos confirmou com todos os presentes, com coração unânime e ofertas para a compra desse terreno, embora não tivéssemos nem ainda escolhido o terreno. E graças a Deus, naquele ano de 2018 até 2019, os irmãos acharam um terreno muito bom, a meu ver, um terreno num pequeno aclive para quem olha de frente, né, para o terreno, e de uma inclinação suave muito boa. Isso dá uma visibilidade muito boa para as construções, né, que seriam feitas em cima desse terreno, e ali em Torres Vedras. E graças a Deus que de 2018 para 2019, o Senhor então nos deu um sentimento, de 2019 para hoje, o Senhor nos deu o sentimento de nós começarmos a construir em cima, tá? Então nós contratamos o arquiteto e já estamos discutindo com ele, né, todas as plantas, o projeto, e também a aprovação na prefeitura, etc, etc. Então, nós temos visto a boa mão do Senhor conduzindo, né, todo esse processo, e graças a Deus nós cremos que se o Senhor permitir, né, no final do ano, em dezembro, nós vamos poder, né, realizar nossa conferência lá em Torres Vedras. Nós inicialmente vamos realizar no hotel, né, em um hotel muito bom, por sinal, e nós vamos poder, quem for vai poder conhecer, vamos poder montar uma estrutura no local, no terreno, e nós vamos orar, né, ali para o Senhor poder abençoar essa construção. Muito bem. Então, dito isso, eu queria né, dizer para vocês que o Senhor, né, Ele quer um centro de obra aí na Europa para avançar mais rapidamente, principalmente por causa dessa pandemia, dessa crise de coronavírus. Nós temos visto que a vinda do Senhor está próxima,
e a Europa é um dos lugares, né? A Europa está no epicentro dos acontecimentos no final dos tempos. Portanto, né, nós precisamos fortalecer as igrejas na Europa, como o irmão Dong sempre nos disse, de que quem fosse levado da Europa para o santuário de Deus, isto é, para o Santo dos Santos e o Santo Lugar, esses seriam salvos da grande tribulação. Portanto, nós queremos introduzir, né, o maior número possível de pessoas para o santuário e também fortalecer os que estão na vida da igreja, para que eles sejam os escolhidos de Deus que fossem levar a cabo tudo o que ainda resta a fazer. Bom, falando nisso, eu tive um sentimento muito forte nesses dias de isolamento, de que nós, de fato, estamos entrando já na fase preliminar do final dos tempos. Nós sempre olhávamos para Mateus 24, quando o Senhor Jesus explicou para os seus discípulos quando seria, né, o final dos tempos, a consumação do século, e nos parecia sempre ainda muito longe de nós. Mas com essa pandemia, com essa epidemia, né, do novo coronavírus, nos trouxe um alerta de que não estamos longe do fim. E principalmente porque o Senhor tem nos preparado, principalmente nesses últimos 3 anos, o Senhor tem nos preparado, né, para enfrentar essa situação. O Senhor preparou, fortalecendo as igrejas, graças a Deus, por causa da palavra profética, né, e os irmãos praticando as palavras proféticas, os instrumentos, as ferramentas que o Senhor nos deu na obra, né, desde comportagem dinâmica, avança jovem e também os irmãos pregando o evangelho, utilizando, né, a oração, posso orar por você, e o Expolivro revitalizado, que já foi um sucesso no primeiro ano de atuação, 2 deles, né, no sudeste e sul do Brasil, e também, né, com a editora produzindo eficientemente, né, os produtos. E, pasmem, a editora, por exemplo, levou meses para montar uma plataforma para poder começar, né, ter os livros digitais não dependendo de outras plataformas somente, e nós temos nossa plataforma, e assim, e também nós preparamos, né, antes da conferência última internacional, também, né, alguns audiobook do Alimento Diário, e também o livro Dias Mais Sábios, e várias coisas que nós tínhamos, ficaram prontas agora, né, pouquinho antes de acontecimento desse isolamento de pandemia. Isso quer dizer que o Senhor já nos preparou durante esses anos todos para este acontecimento. Portanto, não é por acaso que nós estamos vivenciando estes dias. Esses dias apenas nos pré-anunciam, né, que os dias futuros serão dias que precederão o final dos tempos. Portanto, não fiquem, né, assustados. Eu já disse, eu também já li para os irmãos Lucas 21, na última palavra minha, mas eu queria lembrar de vocês alguns pontos, né? Em Lucas 21, também o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, né? Versículo 10, então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, já tem acontecido, né? Epidemias. Então, epidemias é uma das coisas que nós na nossa geração, nós não experimentamos uma coisa dessa, né? E eu acredito que isso, né, nos fez alertar de que um pequeno vírus ele pode alterar toda a ordem mundial, não é isso? Está fechando todas as fronteiras, todos os países, sejam ricos, sejam pobres, todos foram afetados, e a morte acontecendo em todas
né, todas as cidades, principalmente no continente europeu, né, está passando bastante dificuldade, na Itália, né, na própria Espanha, e também nos Estados Unidos, né, está passando por bastante dificuldade. Nós estamos orando que o Senhor possa, né, guardar o Brasil, né, guardar esse continente da melhor forma possível, porque ainda aqui está, né, o centro de obra para suprir, né, todos os continentes. Portanto, aqui diz assim, pandemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, são coisas que nos espantam, nós nunca passamos por isso, né? Ninguém sabe amanhã, né? Todas as pessoas, até os chefes dos estados, eles não sabem como vão ser depois que passar a pandemia e quando passar a pandemia. Quer dizer, as coisas estão bem incertas, né? E as pessoas estão instáveis e inseguras. E também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós, está dizendo que perseguirão, tal. Bom, isso também, principalmente, né, para o povo judeu. Mas, vamos lá para 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Eu tenho, né, falado desde a conferência em Brasília para os irmãos de que o próprio Senhor, em vários lugares do Antigo Testamento, desde o livro de Jó, livro de Jeremias, livro de Provérbios, capítulo 8, e do Novo Testamento em vários lugares, e aqui também, né, fala da grande energia, da grande força, né, das ondas do mar, e ninguém consegue deter essa força, mas Deus, né, Ele com a sua sabedoria, Ele estabeleceu areia, grãos de areia nas praias, e esses grãos de areia, quando vem aquela energia toda, essa energia dissipada, revolvendo essas areias de atrito, de areia com areia, e acaba absorvendo toda a energia do mar. Quer dizer, Deus assim fez. E no final dos tempos, como diz aqui no versículo 25, haverá bramido, né, do mar e das ondas, e o povo ficará perplexo, assustado. E isso não somente é o mar, literalmente falando o mar, mas também é porque, aqui está dizendo aqui no versículo 26, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Quer dizer, quando os poderes dos céus, que são os principados e potestades, né, em hierarquia, né, do reino das trevas, reino de Satanás, então esses poderes serão abalados porque Deus vai restabelecer o reino de Deus aqui na terra. Portanto, ao abalar essas forças, esses poderes, né, do céu, haverá então, eles virão à terra e provocarão coisas surpreendentes. Então, essas ondas, de um lado, referem-se às ondas literalmente, mas também se refere a essas ondas na área espiritual, e muitas coisas horrorosas começarão a acontecer. Mas Deus pôs os grãos de areia para deter essas forças. Essas forças são gigantescas, nós não temos como deter, mas nós somos esses pequenos grãos de areia, nós podemos deter com a palavra do Senhor e também com a oração. Por isso nós estabelecemos um relógio de oração, né, para todo mundo, onde houver irmãos e irmãs, e vocês que estão nos assistindo, se vocês ainda não tiveram condições de estabelecer, né, você mesmo pode estabelecer 15 minutos por dia, ou meia hora por dia, ou até 1 hora por dia, se você quiser, né, e nesse horário determinado por você, ore como grãos de areia. Vamos somar essas orações chegarão até o Senhor, e o Senhor vai atuar, a sua mão vai sair, Ele vai mexer para o benefício, né, do reino de Deus. E aí, então, no versículo 27, nesse momento, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder
e grande glória. Então, quando chegar o momento, né, mais terrível, é o momento, né, que o Senhor Jesus voltará pela segunda vez para o seu povo. Portanto, não se assuste. Eu pessoalmente tenho um pedido para o Senhor: Senhor, eu quero ser arrebatado vivo, eu quero te ver ainda em vida. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5, não, eu não quero ser desvestidos para depois revestidos. Eu quero ser revestido, né, do corpo da glória para me encontrar com o Senhor ainda, né, se possível, antes da grande tribulação. Portanto, irmãos, se nós oramos assim, nós pedimos isso, o Senhor está cumprindo essa palavra, e Ele fortaleceu a igreja para isso, nos deu ferramentas para enfrentar, né? nos deu condições espirituais. Graças a Deus, eu acredito que o Senhor tem trabalhado em muitos dos irmãos nas igrejas. Muitos irmãos amadureceram, muitos irmãos cresceram em vida, estão mais preparados para enfrentar essa situação. Portanto, quero dizer, não se assustem. Isso, se nós queremos que esse fim venha logo e o Senhor volte e restaure o seu reino, o reino de Deus aqui na terra, é isso que nós estamos começando a presenciar. Portanto, não se assuste, sabe por quê? Versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Portanto, essas coisas já estão começando a suceder. Não fique cabisbaixo, não fique triste, não fique você inseguro, não fique você preocupado com o futuro, ansioso. Você gostaria que voltasse tudo ao normal como era, mas o Senhor quer voltar e nós precisamos trazer o Senhor de volta. Portanto, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Muito bem. Então, eram essas palavras iniciais que eu queria dizer para vocês ficarem encorajados. Essas coisas estavam já preditas na Bíblia, não é? Tanto em Mateus 24, como em Lucas 21 e também em próprio livro de Marcos, capítulo 13, você pode verificar ali também. Então, o Senhor não nos ocultou nada, o Senhor não escondeu isso de nós, isso, né, haveria de acontecer e está acontecendo nos nossos dias. Vamos nos alegrar. E se você vai pensar, mas como vai ser o nosso futuro? Nosso futuro o Senhor vai cuidar. Aquele que cuida da vontade do Senhor, aquele que cuida do reino de Deus, aquele que coopera com o Senhor, não precisa se preocupar, não é? Nós vamos ser guardados e cuidados pelo Senhor. Muito bem. Bom, o título, né, que eu coloquei, eu quero mostrar para vocês que Deus, Ele precisa dos ministros, os seus ministros, os ministros da nova aliança, o tema geral desta série de mensagens tem, né, que é os ministros da nova aliança. E os ministros da nova aliança, nós não surgimos do nada. Nós, como ministros da nova aliança, nós estamos no ministério da nova aliança. E o ministério da nova aliança é aquele ministério que começou com o próprio Senhor Jesus, encerrando uma dispensação, a dispensação da lei que começou com Moisés, e o Senhor Jesus veio aqui na terra e Ele começou uma outra dispensação, a dispensação da graça e a dispensação da fé. E essa dispensação da graça e dispensação da fé visa cumprir o que Deus colocou no seu coração. E quem vai cumprir é esse ministério da nova aliança. E o ministério que foi encarregado, né, ao Senhor Jesus, que começou com o Senhor Jesus, porque ele, assim que ele veio aqui na terra, chegando, né, na idade de 30 anos, ele começou o seu ministério, já saiu para pregar o evangelho do reino. A preocupação dele era estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Portanto, esse ministério da nova aliança, da nova dispensação, da dispensação da graça, dispensação da fé,
começou com o próprio Senhor Jesus como o primeiro ministro. E o Senhor Jesus cumpriu o seu ministério aqui na terra, viveu uma vida humana perfeita, sem nenhum defeito, sem nenhum problema. Ele viveu totalmente pelo Pai, não disse uma palavra que seja dele, ele não fez a sua vontade própria, não buscou a glória própria, ele não julgou as coisas à maneira dele, mas ele, da forma como ouvia do Pai, ele julgava as coisas, ele fazia as coisas. Graças a Deus que ele morreu por nós, ele se ofereceu como um sacrifício a nosso favor. E ele morreu na cruz por nós, derramando o seu sangue, que Deus então pôde perdoar os nossos pecados, nos tirando daquela enrascada em que sem derramamento de sangue não havia permissão, né, de pecados. Mas graças a Deus, Deus então, né, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele pôde nos redimir de volta para ele. Mas não somente isso, Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele na ressurreição, ele foi glorificado pelo Pai, isto é, ele foi recebido na glória do Pai. Ele quem? Ele, não só ele como filho unigênito de Deus, que ele já estava na glória do Pai, mas o filho primogênito de Deus, o homem Jesus, pela primeira vez na história humana, foi recebido por Deus, recebido na glória de Deus, isto é, a glorificação do homem Jesus aconteceu na ressurreição de Jesus Cristo. Aí então Deus o mandou de volta para nós como o outro Consolador e como o Espírito da verdade, ou em João 7,39 diz, o Espírito, depois de Jesus ser glorificado, seria enviado para nós. O Espírito hoje tem todas as características para ajudar o homem. Graças a Deus, Jesus cumpriu o seu ministério. E no dia do Pentecostes, ele entregou esse ministério para a igreja. A igreja, então, foi gerada no dia do Pentecostes, né, recebeu o poder do Espírito Santo para poder executar esse ministério, e a liderança desse ministério recaiu sobre Pedro e João e demais apóstolos. E assim eles foram muito fortes, levaram a cabo esse ministério, e esse ministério passou para Paulo, que era um perseguidor da igreja, mas Deus o ganhou para ser um instrumento muito forte, um vaso muito importante para levar a cabo, principalmente para completar a palavra de Deus, isto é, para trazer toda a revelação dos mistérios de Deus para nós. Então Paulo teve essa tarefa tão maravilhosa de nos abrir, né, os mistérios do plano da salvação de Deus. E Paulo então foi martirizado, esse ministério não parou com o ministro Paulo, continuou com o nosso querido, amado apóstolo João. Ele, em Éfeso, deu a continuidade ao ministério de Paulo, e João conseguiu introduzir o povo de Deus, aqueles que conseguiam realmente entrar no ministério de João. Ele introduziu, né, o povo na esfera do Espírito e da vida, porque as coisas de Deus são espirituais, são misteriosas ao homem racional, e nós, com a mente racional, com a nossa maneira de ver, as nossas referências terrenas, nós nunca iríamos conseguir entrar no ministério de João. Graças a Deus que o João conseguiu nos ajudar a não usar os olhos, né, os nossos olhos físicos e o nosso entendimento físico para entender as coisas de Deus como doutrina, como uma teologia sistemática, mas João nos ajuda a, por meio do Espírito como uma ferramenta, e por meio da fé nós conseguimos ver as coisas invisíveis,
né? Por isso que Paulo mesmo escreve em Colossenses capítulo 3, diz, buscai as coisas lá do alto, não é? E pensai nas coisas lá do alto, né? Não as daqui da terra, né? Não buscar as coisas visíveis, mas nós buscamos as coisas invisíveis, celestiais, espirituais. Então, esse ministério de João permanece até hoje. João morreu, mas o seu ministério não terminou, porque no último capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 21, ali disse que deu a entender, Jesus dizendo para Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Isso quer dizer que o seu ministério não terminaria, não que João não fosse morrer. João, de fato, morreu. Todavia, o seu ministério vai permanecer até a vinda do Senhor. E nós estamos nesse ministério. Portanto, irmãos, eu quero dizer para vocês, e esse ministério, pelo fato de ser um ministério do Espírito e da vida, das coisas celestiais, das coisas espirituais, não são todos que estão nele. Só consegue estar no ministério de João os poucos escolhidos. Esse é o meu encargo para essa palavra para vocês. Graças a Deus, Deus tem nos trazido para a sua igreja e nós tivemos uma visão da igreja, né, aqui no Brasil, desde os anos 60, 70, 80, nós começamos a ver que Deus, ele só tem uma única igreja aqui na terra e que a melhor base para nós nos estabelecemos é sobre a base da unidade, né, na prática é de uma cidade. Isto é, a única base em uma cidade que não divide com nenhum outro filho de Deus, nenhum outro grupo cristão, é de que a nossa base é a base da própria cidade. Isto é, todos aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, eles são genuínos filhos de Deus, nossos irmãos queridos em Cristo, eles estão na mesma base onde nós pisamos, ainda que eles tenham uma outra base, fechando em torno de si, com outro tipo de dogma ou de doutrina ou de prática, não importa, mas eles vivem em cidades. E em cada cidade, a nossa base de unidade com eles é a própria base da cidade. Então, nós não nos dividimos com ninguém. Nós estamos na base correta da unidade dos filhos de Deus, que por isso nós temos esse elemento representativo, podemos representar todos os filhos de Deus. Então, se Deus quisesse entregar uma carta para a sua igreja em determinada cidade, ele entregaria para quem? Por exemplo, ele mandou que João escrevesse 7 cartas, uma para cada uma das 7 igrejas da Ásia. Então, se ele escrevesse uma carta mandando para uma cidade, e nessa cidade, se houvesse vários grupos que não estão nessa base correta, então ele entregaria para quem? Qual é o grupo? É o mais espiritual? É o que mais ama o Senhor? Qual é o critério? Portanto, o Senhor precisa de alguém que esteja na base correta. Então, durante esses anos todos, o Senhor tem trazido revelações maravilhosas para você e para mim. Durante todos esses anos, até 2017, aqui no Brasil, o Senhor tem usado grandemente o seu servo, o irmão Dong Yolan, né? E todos nós somos muito ajudados por ele, muito ajudados. Ele estabeleceu um fundamento na obra de Deus a partir do Brasil para toda a América do Sul, e essa obra, graças a Deus, foi se estendendo até a África, se estendendo à Europa, a Norte América, Centro-América, não é isso? E o Senhor, né, a partir desse fundamento, o Senhor está nos levando adiante em cima desse fundamento. Por isso eu digo, de 3 anos para cá, o Senhor usou esse fundamento sólido, né, que o servo do Senhor,
irmão Dong estabeleceu, e nós somos muito fortalecidos nesses 3 anos. O Senhor deu palavras fortes, por exemplo, em cada conferência internacional, eu disse isso para os irmãos, no final de cada conferência internacional, eu sempre tinha uma pergunta para o Senhor: Senhor, quem somos nós? Por que nós? Por que nós merecemos tanta revelação? Por que nós merecemos tanta consideração por parte do Senhor? E eu também já disse para os irmãos em vários lugares que essa revelação toda não é meramente para nós sermos o quê? Pessoas que conhecem mais a Bíblia, não é isso. Essa revelação toda visa nos colocar mais responsabilidade sobre os nossos ombros. Portanto, esse é o momento, estamos no começo do fim, esse é o momento de Deus começar a usar-nos com todo o investimento que Ele fez na nossa vida. Você foi muito investido, o Senhor investiu muito em você, esses anos todos na vida da igreja, não só com a sua palavra, com a vida da igreja, com a experiência de edificar a igreja, com a experiência de servir a igreja, com a experiência de invocar o nome do Senhor, com a experiência de negar a vida da alma, com a experiência de nós aprendemos que na vida da igreja estamos em uma outra cultura. Aqui não se disputa quem é maior, não é? Aqui não se disputa quem fala melhor, quem fala pior. Graças a Deus estamos no reino de Deus, nós todos devemos ser encabeçados por Cristo e nós somos apenas membros uns dos outros e cada qual tem a sua função como membro do corpo de Cristo. Portanto, não temos ciúmes uns do outro, não temos contendas, porque tudo deve ser o quê? Encabeçado e governado por Deus, por meio de Cristo. Graças a Deus, nós hoje estamos aqui, recebendo essa revelação, porque nós estamos na base correta da igreja. E agora, é importante dizer, muitos são chamados. Em Mateus 20, onde fala da parábola dos trabalhadores para a vinha, os trabalhadores de última hora, da hora 1/10, que somos nós. Eu creio que todos nós reconhecemos que nós somos os trabalhadores de última hora. E os trabalhadores de última hora vão ter de passar por essa situação toda que nós estamos passando. E ali no final dessa parábola, Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O Senhor tem chamado muitos e muitos filhos de Deus, né, a crerem nele e receberem a vida de Jesus. Foram regenerados, todos foram regenerados, todos então foram chamados para quê? Para a salvação eterna, né? Eles todos receberão a salvação eterna, mas poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? De Romanos 9 até 11, ali mostra, Paulo fala muito preocupado com os eleitos no meio de Israel. Então, os eleitos, os escolhidos, são aqueles que lutam pela vontade do Senhor. Eles não vivem para si mesmos, eles vivem para Deus. Eles são aqueles, a exemplo dos 12 apóstolos, quando o Senhor Jesus, em Mateus 4, passou pelo barco de Pedro e André, que estavam lançando rede ao mar, pescando, Jesus disse para eles seguirem Jesus, né? Chamou-os para seguir Jesus. E os dois largaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram o barco, deixaram as suas redes, deixaram a sua profissão, o seu negócio. Eles seguiram a Jesus de uma maneira simples. E mais adiante, viu no barco, Tiago e João com seu pai estavam consertando as redes, e passou e chamou os dois. E os dois seguiram a Jesus, deixando o barco, as redes e o pai. Então, esse é um princípio para mostrar quem são, para diferenciar quem são os escolhidos e quem são os chamados. Muitos são chamados, mas
não muitos estão dispostos a largar tudo para seguir o Senhor. Quando eu falo em largar tudo, não significa largar literalmente o seu emprego, o seu negócio, o seu casamento, largar sua mulher, largar seu pai. Não, não é isso. É que você precisa ter essa disposição, como esses 12 apóstolos, quando o Senhor Jesus te chamar, você larga tudo, você coloca como a principal prioridade da sua vida, né, fazer a vontade do Pai. Graças a Deus. E também em Mateus 22, o Senhor Jesus falou de uma outra parábola. Essa outra parábola se refere a um banquete. E quando, né, o rei entrou e viu que havia um que não tinha veste nupcial e mandou amarrá-lo e lançá-lo nas trevas. Então, esse banquete é o banquete do reino milenar, das bodas do Cordeiro. E para participar das bodas do Cordeiro, você precisa ter a sua veste nupcial feita hoje. Como você vai fazer a sua veste nupcial hoje? É sendo um dos escolhidos de Deus. Isto é, hoje você viver, né, para buscar o Senhor, buscar a vontade do Senhor, crescer, amadurecer, você terá essa veste nupcial para participar como galardão o reino milenar. Portanto, no final dessa parábola, Jesus também disse: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu quero chamar você de novo, convidar você a ser um desses escolhidos. Se você ainda dividia as coisas de Deus com as suas coisas, com a sua carreira, com o seu negócio, com o seu ganhar dinheiro, né, com o seu futuro, né, a partir de hoje, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, demais coisas, o Senhor vai acrescentar a você. O Senhor sabe o que você precisa, mas o nosso coração precisa ser um coração desesperado para fazer a vontade de Deus, para o reino de Deus poder vir aqui na terra um dia mais cedo. E principalmente nessa hora da crise, nessa hora do isolamento, da insegurança, da instabilidade. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. É nessa hora que você precisa se mostrar como um dos escolhidos do Senhor. Portanto, o ministério de João é para os escolhidos do Senhor. E esses escolhidos do Senhor, eu quero crer, irmãos, estão principalmente entre os que vivem a vida da igreja de fato. Muitos e muitos cristãos têm aparência, né, do reino dos céus. Como em Mateus 13, o Senhor Jesus mostrou a semelhança, a aparência do reino dos céus. Muitos, né, parecem cristãos, graças a Deus são cristãos, amam o Senhor, às vezes pregam o evangelho, outros então não falam muito, mas são cristãos. Mas em Mateus 5, 6 e 7, o Senhor Jesus mostra quem são aqueles que vivem a realidade daquilo que Jesus falou em Mateus 5, 6 e 7. E quem são os que vivem a realidade de Mateus 5, 6 e 7? Vivem a realidade do reino dos céus. Esses que vivem a realidade do reino dos céus são os escolhidos de Deus. Deus convida você para ser um dos escolhidos. E esses escolhidos de Deus entendem o ministério de João. Sabe por quê? Porque de onde veio isso tudo, né? Me veio essa ideia, essa palavra, quando comecei a ler João capítulo 13. João capítulo 13 era a última ceia da Páscoa. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos que ele iria morrer, não é? Ele ia sofrer às mãos do sumo sacerdote, e ele iria morrer, e ao terceiro dia ressuscitaria. E chegou o momento da última ceia, e seria despedida. E logo depois, ele iria sofrer, e depois iria ser crucificado. Então, era um momento de muita tristeza
era o momento de despedida. E o Senhor Jesus, o que Ele fez? Ele, na hora da ceia, Ele disse: um de vocês me trairá. Isso provocou um certo alvoroço entre eles. Quem será? Quem será? E Pedro fez um sinal e fez João perguntar a Jesus quem era. E Jesus disse: a quem eu der o bocado, esse me trairá. Mas somente Pedro, João e Jesus sabiam. E Jesus então pegou um pão, molhou e entregou para Judas Iscariotes. E disse para Judas: Judas, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então Judas então saiu naquele instante. E naquele momento em que Jesus estava somente com os 12 dos mais íntimos, 12 discípulos, e dentre eles um saiu. Mesmo entre os que Jesus escolheu, mesmo entre os eleitos de Deus, alguém pode vender o seu direito de primogenitura. Judas Iscariotes vendeu o seu direito de primogenitura, ele estava entre os escolhidos, porque em João 15, Jesus lhes disse: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que me escolhi a vós outros, para que vades e deis muito fruto e o vosso fruto permaneça. Isso está em João 15, versículo 16. Mas Judas vendeu esse direito, traiu a Jesus por 30 moedas de prata. E nessa hora, quem permaneceu naquele lugar, naquele ambiente íntimo, eram os 11 que ficaram. Os 11 discípulos estavam com Jesus, e nessa hora, Jesus então abriu o seu coração para mostrar o pico da revelação divina sobre a salvação de Deus para com o homem. Deus não apenas quer nos perdoar os pecados. Deus não apenas quer nos fazer um filho dele. Deus apenas não quer fazer de nós um bom cristão que vive em um bom comportamento cristão. Essa não é a única preocupação do plano da salvação de Deus. Deus deseja nos salvar completamente. Salvar nosso espírito. Quando cremos em Jesus, o nosso espírito foi regenerado, nascemos de novo. Deus então quer salvar a nossa alma, essa é a parte mais difícil. E a salvação da nossa alma vai desde a justificação pela fé, até o processo de santificação, porque nós temos muitos elementos ainda da queda do homem, muitos elementos do velho homem, muitos elementos ainda da velha criação, muita coisa ruim dentro de nós está na nossa alma, mas graças a Deus, Deus está nos santificando. Santificando, o que significa santificação? Significa que só Deus é santo, Ele está injetando, colocando os elementos de Deus, que são elementos santos, em nós por meio da dieta. Que dieta? Da sua palavra. A sua palavra é a verdade, a sua palavra é a que nos santifica. Então, essa palavra traz os elementos santos de Deus e faz sair os elementos naturais do velho homem, da velha criação. E esse processo vai durar anos e anos e anos e anos, até que todas as células do velho homem sejam removidas, para que Deus possa nos encher com a sua vida santa, por meio da renovação da nossa mente, em Romanos 12, por meio da transformação do nosso espírito, nós então seremos santificados, mas ainda tem um processo final que é revelado em João 14 a 17. Esse processo final chama-se o processo de glorificação. Deus quer nos salvar completamente, não só nos fazer de nós homens santos. Nós somos santinhos, fazemos coisa tudo certinha, bom comportamento. Não é essa a ideia. Deus deseja nos santificar para ser como Ele é em natureza. Ele é santo. Para quê? Sabe para quê? Para poder um dia Ele nos receber nele mesmo.
E como ele pode nos receber nele mesmo? Porque nós nunca iríamos conseguir isso. Então ele preparou o homem Jesus e na sua ressurreição Deus o glorificou. Deus recebeu esse homem Jesus para dentro da santidade e da glória de Deus. E isso abriu um caminho para nós, né? Jesus disse assim, em João 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhum homem tem acesso ao Pai, senão por esse caminho que Jesus abriu. Como Jesus abriu esse caminho? Pela sua encarnação, pelo seu viver humano perfeito, pela sua morte redentora, pela sua ressurreição, e na sua ressurreição, esse homem Jesus foi glorificado por Deus, isto é, foi recebido por Deus na glória do Pai. Então, isso abriu um caminho para todos nós que recebemos a vida de Deus, que nos tornamos filhos de Deus. Muito bem, então esse processo vai culminar no capítulo 17, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, esse processo chama-se glorificação, e Jesus aqui estava rogando ao Pai, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu estava antes da criação do mundo. Ora, se Jesus já estava na glória do Pai, por que aqui ele roga para o Pai para glorificar-lhe? Qual é a diferença do Filho antes da criação do mundo e o Filho nesse momento? É que o Filho nesse momento havia se encarnado. O Filho nesse momento havia tomado a humanidade. E nessa hora estava pedindo a licença para o Pai, para abrir a porta do Pai, para que ele pudesse ser recebido pelo Pai, porque o Pai é a própria glória. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, né? Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. E o Pai atendeu essa oração. E o Pai glorificou a Jesus e disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Então, isso abriu uma porta para todos nós. Todos nós estamos nesse processo de glorificação. Portanto, não fique assustado. Nós estamos sendo glorificados. É muito melhor viver na glória do Pai. É muito melhor viver no Pai do que viver nesse mundo. Então, nós queremos que todas essas coisas do mundo possam terminar logo. Mas isso vai culminar em um nosso processo de maturidade. Os escolhidos, Deus não vai exigir que todos os chamados cresçam e amadureçam. É quase que impossível nesse momento. Mas Deus exige que os seus escolhidos possam viver buscando essa salvação, para que isso aconteça com os escolhidos. E os escolhidos representarão toda a igreja quando vier o reino do Senhor, quando terminar essa luta de reino com o reino das trevas aqui na terra, que nós estamos nessa luta, certo? É uma guerra. É o reino das trevas resistindo contra o reino de Deus, e nós representamos o reino de Deus, estamos lutando, e Deus quer contar com você se você é um escolhido. Deus não pode contar com todos os cristãos, porque tem muitos cristãos desapercebidos, superficiais, não estão sabendo nada, não têm ideia do que está acontecendo, então estão vivendo cada um para suas próprias coisas, seus próprios confortos, seus próprios prazeres, mas Deus conta com você. Você que é um escolhido de Deus. Portanto, Deus abriu esse caminho da glória para nos glorificar primeiro. E eu quero ser esse grupo, é o que em Apocalipse 12, esses escolhidos são representados pelo filho varão. O filho varão, antes que viesse a grande tribulação, será arrebatado até o trono de Deus. Eu quero fazer parte disso. Portanto, hoje
Vamos lutar do lado do Senhor, tá? Muito bem. Então, eu tenho que resumir rápido, tá? Falar rápido, depois os irmãos vão desenvolver isso melhor, né, nas próximas mensagens. Aí, nesse momento, surge uma dúvida. É algo tão difícil para o homem imaginar que nós seríamos levados a essa perfeição que Jesus era. Jesus era perfeito na sua perfeição, seu viver humano, sua morte. Quer dizer, Jesus vivia totalmente, né, pelo Pai. Não fazia nada por si mesmo, a palavra vinha do Pai, o seu poder vinha do Pai, tudo vinha do Pai. Jesus foi perfeito. E como nós homens, ainda cheio de nosso ego, cheio de nossas opiniões naturais, cheio de nossas esquisitices, como nós vamos chegar lá? Parece ser impossível. Para Jesus foi possível, mas para nós, será que é possível? Mas, então, eu comecei a pensar como Deus nos levaria até lá, tá? E eu comecei a perceber que o livro de Hebreus mostra o caminho, dando passo a passo. O livro de Hebreus começa o capítulo 1, mostrando que o Filho é tudo para o Pai. O Pai preparou tudo para o Filho e o Pai fez tudo por meio do Filho. O Pai, ele não fez nada por ele fez por meio do Filho. Ele, por meio do Filho, é que ele criou todo esse universo. E ele deseja de tudo isso que ele criou e essa salvação completa vai dar um resultado final, que é o homem habitando com Deus, e todo o resultado final ele entregou para o Filho herdar. O Filho é o herdeiro de todas essas coisas. O Filho que, como homem, ele foi criado um pouco menor que os anjos, mas na sua ressurreição, Deus Pai o alçou à sua destra. E ele está à direita da majestade. Então, esse Filho hoje, né, ele abriu um caminho, no capítulo 2 de Hebreus, mostra-nos que abriu um caminho para a glória. Porque no plano de Deus, ele quer coroar de glória e de honra o homem e sujeitar todas as coisas debaixo dos pés do homem. Mas é impossível isso. Então ele começou por Jesus. Ele fez de Jesus ser, pelo sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Ele foi glorificado, ele se tornou, né, aquele que governa, está acima de todo principado e potestade, poder e domínio, né, e nome que se possa referir. Então, ele foi coroado de glória e de honra, hoje está, como autor da nossa salvação, está nos conduzindo os muitos filhos à glória. Então, o livro de Hebreus nos mostra isso. Aí quando chega no capítulo 3, né, ele começa, no capítulo 2, ele começa a mostrar a superioridade de Jesus, do Filho, com relação aos anjos. E quando chega no capítulo 3, ele mostra a nossa realidade. Ele mostra que nós éramos como aquela primeira geração de Israel no Egito, né, que saiu do Egito. Nós éramos todos aculturados pelo mundo no Egito. 430 anos que os filhos de Israel viveram no Egito ficaram totalmente iguais aos egípcios. Pensavam como os egípcios. Nós que vivemos esse tempo todo no mundo, que Satanás governa, nós então ficamos escravizados e com a nossa cabeça iguais aos do Egito. Mas Deus está nos advertindo com essa ilustração que aconteceu com Êxodo. Graças a Deus, nós temos um espelho na nossa frente. Temos alguém que... Perdão. Nós temos alguém que por desobediência,
por incredulidade a palavra de Deus. Era uma geração que não cria na palavra de Deus. Era uma geração que era desobediente à palavra de Deus. Qualquer dificuldade, murmuravam. Qualquer dificuldade, eles rebelavam contra o Senhor, contra Moisés. Mas Deus quer nos dar esse espelho para mostrar, se nós queremos entrar na boa terra de Canaã, nós precisamos ser o contrário disso. Nós precisamos crer na palavra do Senhor e obedecer, crer e praticar essa palavra. Simplesmente, se você crê e pratica, as coisas vão acontecer com você. Graças a Deus, nesses últimos 3 anos, as igrejas têm provado isso. O Senhor tem, cada vez que o Senhor dá uma palavra profética, as igrejas praticam e as coisas acontecem. O Espírito confirma com sinais e milagres, né, a nossa prática dessa palavra. Então, graças a Deus, o Senhor foi nos dando o caminho. Nós não precisamos perecer no deserto. Nós não precisamos ficar dando voltas como o povo de Israel foi dando voltas por 40 anos. Então, graças a Deus, irmãos, eu creio que 3 anos atrás nos deu um clique. Esse clique nos fez o quê? Dizer, chega de ficar aqui dando volta pelo deserto, nós podemos entrar na boa terra de Canaã. Então nós começamos a sair da nossa criancice, saímos de muitas críticas mútuas, né, muita maledicência, muitos ciúmes, muitas contendas entre nós, cada um dava opinião, né, se criticava a liderança, criticava um ao outro. Graças a Deus nós saímos daquele ambiente. O Senhor nos mostrou através da revelação do livro de Filipenses o esplêndido de Cristo. Começamos a praticar essa empatia, compaixão, né, entre os irmãos. O ambiente mudou totalmente entre nós. E nós percebemos que aquele foi um momento de virada para nós começarmos a realmente funcionar como um só exército, um só povo de Deus, um só sacerdócio, para seguir a nuvem. Agora estamos prontos para a guerra. E a entrada na boa terra de Canaã significa guerra. Portanto, irmãos, Deus nos preparou tudo para nós agora enfrentarmos daqui para frente as coisas mais difíceis. Portanto, o Senhor precisa de escolhidos. E Deus, não só isso, Ele fez o quê? Ele fez com que Cristo, no dia em que Ele foi recebido para dentro do Pai, foi glorificado, sabe o que aconteceu na sua ressurreição? Não só Ele foi admitido, o homem Jesus foi admitido para dentro da glória de Deus. Olha só no Hebreus capítulo 5, versículo 5, diz assim: assim como Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quer dizer, quem na ressurreição, não é, admitiu o Filho Jesus, homem, para dentro da sua glória, foi o Pai. E ao mesmo tempo, essa é uma luz que poucos viram isso. E ao mesmo tempo, versículo 6, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto é, no mesmo momento em que Jesus foi glorificado na sua ressurreição, ele foi constituído pelo Pai, por Deus, um sumo sacerdote, ou o sumo sacerdote, né, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque era o rei de Salém, era o rei da paz, era o rei da justiça, não tinha princípio de dias, não tem término de dias, ele não tinha genealogia, ele está simplesmente alguém, um sacerdote de Deus na eternidade, não é medido pelo tempo. Ele não está limitado pelo tempo, ele está na eternidade. Então, nosso Senhor Jesus, quando foi ressuscitado, ele saiu da limitação do tempo e do espaço aqui também. E ele foi constituído por Deus, esse sacerdote, sumo sacerdote, para sempre, na eternidade, da ordem de Melquisedeque. Olha só que coisa maravilhosa.
E se ele estivesse aqui na terra, nem sacerdote seria. Porque para ser sacerdote aqui na terra, segundo o mandamento carnal, tinha que ser um dos descendentes de Arão, da tribo de Levi. Mas Jesus veio da tribo de Judá, tribo da realeza de reis. Não podia ser sacerdote. Mas Deus então estabeleceu uma outra lei, não essa lei levítica, mas Deus estabeleceu a lei da vida indissolúvel, a lei da vida indestrutível. Isto é, quando Jesus ganhou a vida de ressurreição, que o ressuscitou dentre os mortos, essa vida é indestrutível. Qualquer outra vida pode ser derrotada pela morte, mas a vida que vence a morte, nem a morte consegue vencer, porque a morte é o maior e último inimigo. Se a morte não pode contra a vida de ressurreição, ninguém pode destruir. Portanto, graças a Deus, mediante essa vida indestrutível, Deus então estabeleceu a Jesus um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque para sempre na eternidade. Ele não está mais limitado ao tempo. Sabe o que isso significa? Isso significa que nós temos alguém que está à direita da majestade e ele está ministrando, né? Ó, Senhor Jesus, eu preciso terminar para não me alongar muito. Mas assim, ó, capítulo 8, leia o capítulo 8 de Hebreus, logo no começo, ele se assentou à destra da majestade, né, do trono da majestade nos céus, ele está servindo nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ele está servindo lá, o verdadeiro santuário e tabernáculo está lá no céu. O Santo dos Santos é onde Deus está. Hoje nós estamos, o Santo dos Santos Deus colocou no nosso espírito, porque Deus nos deu o Espírito Santo como penhor dentro do nosso espírito. E esse penhor nós vamos usar um dia para resgatar a propriedade final. Essa propriedade está lá no céu com o Senhor. Então, hoje o Santo dos Santos está aqui no nosso espírito, mas Deus deseja, como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, nos levar para a eternidade. Na eternidade, na perfeição, esse Santo dos Santos estará nos céus, onde Deus está. Portanto, meus amados irmãos, não é impossível para Deus. Deus vai fazer esse trabalho. Isso nos dá muita esperança. Mesmo nessa situação toda agora de desesperança, para o homem você tem esperança. Você tem a esperança da glória. Capítulo 6 de Hebreus nos mostra que nós devemos aprender a lançar a âncora da nossa alma nessa esperança que Deus propôs para nós. Porque essa esperança é baseada em duas coisas imutáveis. Hebreus 6 mostra que é a própria promessa de Deus e juramento. Ele prometeu, ele jurou em cima. Essas duas coisas são imutáveis e baseada nessas duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta. Ele vai te glorificar. Ele vai levar você para o Santo dos Santos, o santuário celestial, o verdadeiro tabernáculo celestial, é onde o trono da majestade está. Portanto, meus queridos irmãos, o nosso destino final não é pouca coisa. Não é meramente dizer, eu vou sair daqui, não vou para o inferno, vou para o céu. Não é isso não. Você vai para dentro da glória de Deus. E no final de tudo, em Apocalipse, né, eu li várias vezes Apocalipse 21, versículo 3, no final de tudo, nós, depois já de passado o reino milenar, como o galardão para os escolhidos, nós vamos reinar com Cristo já, nesse estado, durante 1000 anos, e quando isso tudo terminar, os santos que não conseguiram vencer, os não escolhidos, eles também amadurecerão. E juntamente com os vencedores, todos formarão o quê? A nova Jerusalém, que é
o tabernáculo de Deus com os homens. Aqui no versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Existe uma tradução muito boa que eu gosto da Bíblia de Jerusalém nesse versículo. Na última frase, ele diz assim, no lugar de Deus, e Deus mesmo estará com eles, ali diz assim, e ele, vírgula, Deus com eles, vírgula, será o seu Deus. Né? Então, aí está na tela, porque, não, e ele, tá certo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Então, nosso Deus será um Deus, na eternidade futura, Deus com o homem, com os homens. Deus, daí para frente, ele já admitiu o homem para dentro da sua glória, admitiu o homem para dentro de si, admitiu o homem. Eu não pude entrar nesses detalhes, em João 17 mostra, ele admitiu o homem na sua convivência maravilhosa da Trindade. Ele admitiu o homem nessa convivência perfeita, harmoniosa, cheia de amor, não é? Cheio de compaixão, cheio de perfeição, né? E também nos admitiu para dentro da sua unidade. A unidade de Deus é uma unidade intrínseca. Assim como o Pai é um com o Filho é um com o Pai, Deus deseja nos fazer um com eles. E Deus também nos admitiu para dentro da seu amor ágape. O amor ágape é a coisa mais perfeita que existe. Um dia você vai ser mergulhado nesse amor perfeito, nessa perfeição. Nunca você terá sentido um amor tão grande te abraçando. Eu ilustrei com os irmãos, ainda essa ilustração superficial, é como se você pulasse para dentro da piscina, mergulhasse, e as águas que envolvem você são o amor de Deus. Você vai estar abraçado pelo amor de Deus, você vai estar dentro da perfeição de Deus, essa vai ser a sua maior alegria, maior felicidade, paz, né? Harmonia, santidade, glória, unidade, verdade, justiça, tudo juntos. Então Deus será a nossa morada e nós seremos a morada de Deus. Então é Deus com eles, nós seremos esse Deus com eles. Amados irmãos, meu tempo acabou. Eu não posso mais prolongar mais o tempo, mas eu quero dizer para vocês, fiquem encorajados. Você é especial. Você não só foi chamado por Deus, Deus investiu em você tantos anos. Mesmo que você tenha passado por anos que você acha que você foi derrotado pelas circunstâncias, você tem falhas, você tem defeitos, não importa, todos têm. Pedro negou o Senhor 3 vezes antes do galo cantar. João era um intolerante, né, que era um filho de trovão, não é isso? E Paulo era um perseguidor da igreja, era ignorante nas coisas do plano de Deus. Irmão, todos nós éramos assim, não se preocupe com isso, mas a partir de agora, você pode ser um escolhido de Deus. Você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. E mesmo que eu tenha tido esse passado, né, não tão bom, mas Senhor, usa-me a mim, estou aqui, né? Então, Deus pode contar com você ou não. Diga assim para o Senhor, Senhor, pode contar comigo. Nessa hora, até o final, até o Senhor voltar, estabelecer o reino de Deus, pode contar comigo. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança vai ser a nossa maior característica, maior qualidade. Vamos perseverar. Os escolhidos são aqueles que perseveram até o fim. Enquanto que uns caem do nosso lado direito pela pandemia, outros caem por outros fatores econômicos, mas nós não podemos cair. Nós vamos permanecer de pé. Perseveramos até a volta do Senhor. Que o Senhor abençoe toda a Europa, abençoe cada país onde tem a igreja, onde não tem, que a palavra possa avançar, possa entrar, e o Senhor
fortaleça cada vida da igreja para nós ganharmos mais pessoas, mais escolhidos para o Senhor Jesus. Deus nos abençoe a todos. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Eu vou fazer uma oração para terminar, orando por toda a Europa. Senhor Jesus, obrigado por todas essas revelações. Nós não merecemos, nós não nos consideramos dignos de receber essa palavra tão elevada, mas nós queremos te agradecer que o Senhor confiou a nós essa palavra. Certamente o Senhor nos deu também a responsabilidade de praticar essa palavra. Por isso entregamos a Ti, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos queridos na Europa, todas as igrejas ali, o Senhor possa fortalecer a cada um, o Senhor guarde a integridade física de cada um, guarde também os irmãos no seu psicológico, sua saúde mental e também guarde-os com a saúde espiritual. Senhor, nesse momento nós precisamos sair, ser fortes, perseverar, Senhor, orando, Senhor, combatendo contra o reino das trevas, com as nossas orações, detendo as ondas malignas, e também, Senhor, nós podemos espalhar a palavra, pregar a palavra, e a palavra do Evangelho do Reino será pregada a toda a terra. Senhor, esse é o momento, por isso nos usa, Senhor, através das mídias sociais, através dos nossos contatos. Senhor, nós queremos ser úteis nesse momento e não ficar passivos, esperando, Senhor, por alguma coisa acontecer. Não, nós queremos fazer as coisas acontecerem. Senhor, abençoe a todos, abençoe todos os irmãos que estão nos ouvindo. Jesus é o nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.